Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho. E por falar em Paulinho, ele está aqui do meu lado hoje. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Forte abraço para vocês. Vamos continuar o bate-papo. É isso aí. E hoje nós vamos receber aqui uma mulher que é referência na cidade de Sorocaba por estar à frente, né, na luta das causas das mulheres. Márcia Viana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papo aí no Fala Paulinho, a luta das mulheres. Então é muito importante, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar recebendo você aqui, viu? Para quem não te conhece, né, que todo mundo que está nos assistindo aí não te conhece ainda, fala um pouquinho pra gente, quem é a Márcia Viana? Bom, a Márcia Viana é mãe, é esposa, é uma militante. Eu comecei a minha militância, entrei na Alpargatas, na costura, e lá, assim, quem me conhece as minhas irmãs, as irmãs Vianas. E a Rita começou no movimento sindical, e na época a gente tinha muita pressão. E aí, como eu era irmã da Rita, a pressão veio toda para cima de mim também. E aí eu comecei a militar. E aonde a Rita ia, eu estava junto com a Rita. E a gente começou essa militância, né, na fábrica. Entrei para o sindicato, e que foi uma construção muito importante, né? Porque ali eu aprendi a militar, a conhecer, onde eu conheci o Paulinho, o Sindicato do Transporte, os metalúrgicos em Sorocaba, e aí a gente começou a conviver e aprender, e uma luta muito conjunta, porque a gente trabalhava muito na questão da luta coletiva. Então, era um momento muito importante de muita construção mesmo coletiva, né? Nas lutas das trabalhadoras, dos trabalhadores. E eu venho de uma categoria, né, predominantemente de mulheres, né, na confecção. E ali, assim, a gente via toda a questão das injustiças em relação às mulheres, salários baixos, falta de políticas públicas, faltas de creche. Então, a gente começou, né, militando nesse sentido. Aí a gente vai para a direção da CUT São Paulo em 2015, e aí eu começo a militar também no estado de São Paulo, né? Em 2017 eu sou eleita para a Secretaria de Mulheres da CUT, e aí eu começo esse trabalho também, que a gente já fazia aqui no sindicato, aqui na nossa cidade, começo também a fazer no estado de São Paulo, junto com o coletivo de mulheres, que ali a gente agrega mulheres de todas as categorias, do transporte, que tem as trabalhadoras do transporte de Guarulhos, aqui as de Sorocaba, de todo o estado de São Paulo, né? Então, a gente vem nessa trajetória. E independente da central sindical, a gente procura também dentro do Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais a fazer esse trabalho com as mulheres, porque a gente precisa, é uma luta diária, né? Que a gente, assim, a questão da desigualdade na questão de gênero é muito forte e ela é estrutural. Ela é estrutural. Então, a gente, no movimento sindical, a gente tem trabalhado essas questões para a gente diminuir o machismo, para a gente ter a CUT hoje, nós temos a paridade dentro da nossa central. Então, é muito importante. O Sindicato do Transporte realiza
né, um trabalho muito importante com as mulheres, o quanto cresceu o coletivo de mulheres a nível do estado de São Paulo, em Sorocaba, e a nível internacional. Então, assim, a nossa luta tem sido travado na questão, a luta pela igualdade salarial. A gente tem uma forte crise no Brasil. O Brasil é um país, é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? No país, pelo simples fato de serem mulheres, né? As mulheres hoje morrem pelo fato de ser mulher. Então, nós precisamos, a gente vem nessa luta aí, na luta contra a violência doméstica, contra o assédio dentro das empresas, que é muito forte também, o assédio, tanto violência sexual como o assédio moral. Então, a gente tem uma luta muito ampla dentro da CUT no estado de São Paulo. E aqui em Sorocaba, a gente milita com os movimentos aqui. Sorocaba cresceu muito o movimento de mulheres, aliás, que já tem um movimento forte de mulheres que toda a estrutura que a gente tem hoje foi fruto dessa luta das mulheres aqui em Sorocaba e os coletivos hoje. Então, a gente tem militado, né? Temos feito várias atividades aqui, junto com o Comitê Popular de Lutas pela Democracia, com os movimentos progressistas em Sorocaba, porque é uma luta diária, né? Na questão da luta pela igualdade, da luta contra qualquer tipo de violência. Então, essa é a nossa luta, essa é a minha história que vem desde sempre, né? Paulinho, que a conhece muito bem, tem algo para acrescentar? Claro, a Márcia Viana é uma companheira que eu aprendi muito com ela, por sinal, né? Eu sempre digo que o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Vestuário, do âmbito do vestuário, Sorocaba e região, é o sindicato mais combativo que eu conheço. Não menosprezando as ações dos demais sindicatos, inclusive dos rodoviários, mas é o mais combativo, porque a Márcia e a equipe desse sindicato que ela representa sempre esteve em todas as demandas da população, em especial em defesa das mulheres, né? Então, eu acho que isso nos engrandece muito. E a Márcia, eu tenho todo o privilégio de estar junto com ela e junto com a equipe dela, do sindicato dela, porque nós só temos a aprender cada vez mais, e um privilégio ter ela na nossa central, que é a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, que o meu sindicato também é afiliado. Obrigada, Paulinho, pelas palavras, porque assim, eu acho que essa construção aqui na nossa cidade, do movimento sindical, eu acho que a gente sempre construiu muito fraternalmente, muito coletivamente, e vocês, os rodoviários, também é uma referência, a gente vai trocar aqui, é uma referência, né, de luta, de organização. Então, para a gente, essa construção, né, do movimento sindical cutista é muito importante. Aliás, a gente, não só os cutistas, né, mas aqui em Sorocaba a gente dialoga muito hoje nós unificamos tudo, né? A luta sindical hoje está tudo unificada. Até porque é fundamental, claro, né? Porque claro. a luta, para a gente avançar na luta dos trabalhadores, a gente tem que ter unidade na luta, né? E isso vocês têm know-how aí. Nós temos. Então, é muito bom. Legal. Acho que a gente tem crescido muito. Acho que o movimento sindical se fortalece cada vez mais dentro dessa unidade, né? Márcia, você falou na sua fala algo que aconteceu muito recente agora, né, sobre feminicídio. E Sorocaba tem um grande número de casos de feminicídio. E semana passada, por exemplo, um triste caso, né, o caso da Aline. E aí, assim, que evidencia o descaso da segurança pública em relação a denúncias das mulheres, né? Quais medidas você acredita que devem ser tomadas pela gestão pública de Sorocaba para que casos como esse, né, não aconteça mais? Então, é assustador o aumento da violência em Sorocaba. Eu acho que veio num ciclo também do governo federal passado, onde também as pessoas se armaram. Isso teve um reflexo também muito grande no aumento do feminicídio. Mas aqui em Sorocaba é assustador. Nós tivemos aqui, no início desse ano aqui, vários casos de feminicídio, e o último foi da companheira Aline, né?
que inclusive hoje foi localizado o seu assassino e foi preso. Sorocaba é uma cidade que é muito privilegiada pela estrutura. Nós temos muita estrutura. E isso foi fruto, né, do que eu falei anteriormente, do movimento de mulheres, que há mais de 40 anos construíram. Então, hoje nós temos a Delegacia da Mulher 24 horas, nós temos o Centro de Referência da Mulher. Então, assim, tem várias estruturas aqui em Sorocaba. As medidas protetivas, né, que não, a via de regra não funciona, as pessoas conseguem Exatamente. medida protetiva, mas na hora de apertar o botão de pânico, normalmente a segurança pública não comparece. E exatamente, Paulinho, você tem toda a razão. Essas estruturas não estão funcionando. Não estão funcionando. E é exatamente no que você coloca, porque assim, a Aline, ela tinha 2 medidas protetivas. Então, não era para ter acontecido esse crime. Se as estruturas estivessem funcionando. Perfeito. Inclusive, assim, a Delegacia 24 horas, que foi também uma luta do movimento feminista aqui em Sorocaba, a gente foi para frente, nós fizemos o abraço dentro ali na delegacia, fizemos uma luta, e assim, só que não está funcionando, porque a Aline relata com o grupo, que a Aline era psicóloga, e ela relata dentro do grupo lá de psicólogas, que ela estava na delegacia há mais de 6 horas, levando um chá de banco, que foi, assim, o profissional que atendeu foi ríspido com ela. Então, assim, não funcionou. E não é só o caso da Aline. A Aline foi, assim, o último, né, e que a gente espera que seja o último caso, que as estruturas comecem a funcionar de fato, mas nós sempre, com o movimento de mulheres, a gente vai em determinados momentos, 8 de março, nos 16 dias de ativismo, nós vamos para as ruas, nós levamos um panfleto falando, né, aonde, em caso a mulher sofreu um tipo de violência, onde ela pode procurar as estruturas em Sorocaba, que ela não está sozinha, porque a mulher, ela não, em muitos casos, ela não sabe aonde recorrer. Sim, sim. Né? E a violência doméstica, ela acontece geralmente nos finais de semana, nos feriados. Então, é por isso que a Delegacia 24 horas ela é importante. Mas nós temos, mas não está funcionando. Então, infelizmente, esse é um caso que está sendo feita uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil, inclusive com a família, né? Então, assim, porque tem que ver onde houve a falha. Claro que isso não traz a vida da Aline de volta, mas que mais casos como esse não aconteçam. Sim. Né? Então, para a gente, o caso de número de estupros na nossa cidade é muito alto. Tem aumentado consideravelmente. E aí a gente, infelizmente, é um reflexo também da própria política do governo do Estado, que é do mesmo conluio do prefeito aqui hoje, que no momento onde o Estado, né, o Estado todo de São Paulo, e em Sorocaba muito mais, tem aumentado o número de violência, o governo corta o financiamento de políticas de enfrentamento à violência. Então, assim, vem na contramão. E Sorocaba não está diferente. A todas as estruturas que a gente tem aqui, tá falhando, não está funcionando. E não está atendendo as mulheres, Paulinho. E quando funciona, não resolve, né? Exato. O aparelho do Estado ou do município, quando está funcionando, mas não está resolvendo, então está funcionando errado, né? Então tem que redirecionar isso, rediscutir tudo isso, né? Porque não dá para permitir que uma pessoa com 2 medidas protetivas seja vítima do assassino e depois só tenha a lamentar, porque não tem como trazer a vida de volta. Exato. Então isso tem que ser evitado preventivamente. Exatamente. E nós fizemos um movimento lá em frente à Delegacia da Mulher, pedindo humanização, pedindo respeito, que as mulheres elas sejam atendidas com dignidade, porque as mulheres já chegam lá
com toda uma carga de violência que sofre dentro da casa, né? E ainda é tratada com descaso, né? Então, que esse caso da Aline, que realmente tem a punição, né, para quem não deu essa assistência para ela. Claro. E toda a nossa solidariedade à família, né, que Sim. deixou um filho aí com 10 anos. Né? Claro. Não, tem que ter uma punição exemplar ao assassino, né? E também tem que apurar as falhas que ocorreram para responsabilizar os setores e as pessoas que deixaram com que isso acontecesse, né? Com certeza, com certeza. E, Márcia, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no assunto da mulher, nós sabemos que, historicamente, as mulheres têm dupla jornada de trabalho, às vezes até tripla, né? E aí eu queria saber de você, o que você acredita que o poder público pode melhorar, né, na qualidade de vida da mulher? Quais projetos poderiam ser feitos para que exista essa melhoria? Eu acho, assim, uma pergunta muito importante, viu? Porque, assim, a sociedade precisa discutir sobre esse tema. As mulheres estão sobrecarregadas. As mulheres hoje não conseguem se ascenderem no mercado de trabalho devido à dupla jornada de trabalho, a questão dos cuidados. Porque a mulher, ela acaba sendo jogado nas suas costas o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, porque geralmente tem um idoso, um enfermo, o cuidado com a casa. Então, recai sobre as mulheres essa jornada. E além disso, o emprego para sobreviver, né? Exatamente. E assim, a questão é um ciclo, né? Porque se a gente pegar que se a mulher ela não tem condições de trabalhar por falta de políticas públicas, de uma creche para o filho, um cuidado, um espaço para uma pessoa enferma na casa, que ela tem que sair do trabalho para poder cuidar, é um ciclo assim, porque ela deixa de ter autonomia econômica. Ela deixando de ter autonomia econômica, ela acaba se sujeitando muitas vezes a um ciclo de violência doméstica, né? Então, nós precisamos até... É uma coisa interligada à outra, porque as mulheres tendo autonomia econômica, elas conseguem sair de um ciclo de violência, né? E a questão dos cuidados, o governo federal, ele está discutindo uma política nacional dos cuidados. O governo federal, inclusive, assim, as políticas voltadas para as mulheres têm sido feito pelo Ministério das Mulheres, tem sido feito um enfrentamento muito grande, são políticas importantes que estão sendo colocadas no Brasil, que a gente precisa avançar. E a questão da política dos cuidados é fundamental, porque toda a sociedade tem que ter responsabilidade, inclusive o poder público. Porque se as mulheres não têm creche para deixar os seus filhos, ela não consegue trabalhar. Se ela não tem, se a saúde não está funcionando e ela não consegue o cuidado com um enfermo, ela que tem que fazer esse cuidado, às vezes, muitas vezes, ela tem que faltar do serviço para levar, muitas vezes, no médico, e aí é fila, que as pessoas não conseguem, nem sempre se consegue marcar a consulta médica. Então, hoje, nessa política nacional dos cuidados, pensar estruturas, né, de políticas públicas para facilitar a vida das mulheres, como uma lavanderia comunitária, né? As mulheres chegam em casa do serviço, ela corre lá lavar roupa, né? O uniforme do filho para amanhã, muitas vezes levanta mais cedo para ver se passar para secar. Então, assim, de ter um restaurante comunitário que facilitaria a vida das mulheres. Se ela chegasse, ela pudesse passar num restaurante comunitário, que fosse acessível, pudesse comprar. Ela podia chegar em casa, podia ter mais tempo com a família, com os filhos, com o marido, poder descansar, poder assistir um filme com a família, poder ler um livro para o seu filho, né? Então, é muito importante, né? Eu acho que essa é uma discussão extremamente importante, e que o poder público tem que
tem que ter uma visão como essa na questão de como inserir as mulheres, facilitar a vida das mulheres nessa questão de cuidados com políticas públicas efetivas. Perfeito. Eu queria fazer um complemento, se me permite, Mara. Sim. As políticas públicas têm que ter uma gestão pensando exatamente nas variáveis do segmento da população. E as mulheres é um caso desse, né? Então, veja, o que a gente tem ouvido nos bairros, com as pessoas que a gente tem conversado, a necessidade de ter creche em tempo integral. Perfeito. Né? Não é todo mundo que precisa, mas quem precisa tem que ter disponível. Porque as pessoas vão trabalhar, meio período a criança fica na creche, e o outro meio período fica ou com a vizinha, e muitas vezes tem que pagar, ou fica com a mãe ou com a sogra, e já são pessoas que às vezes necessitam de cuidados e passa a cuidar de criança. Então, tudo isso é uma preocupação. E as mulheres acabam tendo essas jornadas duplicadas, triplicadas, e isso fica muito mais difícil, a sobrecarga, trazendo grandes transtornos à saúde mental e à saúde física também, né? Sim. E desencadeando problemas, como eu diria, de enfermidades, né? Então, o poder público tem que pensar em tudo isso, criar estrutura para que as pessoas idosas, nós estamos entrando numa população que está envelhecendo, né? Já envelhecida. Exatamente. E nós precisamos de pensar em estruturas públicas para que as pessoas de idade possam também viver momentos felizes, passar durante o dia no local desse, para que pelo menos, não estando em casa, não precise de alguém estar cuidando dessas pessoas, né? Então, o poder público precisa ter isso, um transporte que leva essas pessoas para um local de lazer, passar um dia fazendo atividades, enfim, que as pessoas de idade necessitam. Então, é um rol de políticas públicas necessárias a ser implementado. A creche é importante, o local para os idosos é importante, né? E também visualizar as mulheres com um diferencial dos homens por questões óbvias, né? Por questões óbvias. Então, nós temos que entender que hoje, em Sorocaba, nós temos um trabalho muito bem feito. Você, Márcia, quanto representante da CUT, na pasta das mulheres, e tantas outras representações que vem trabalhando. Mas o poder público não levanta uma palha sequer para poder contribuir com essas pautas em prol das mulheres. E aí falar, é só para a mulher, para as crianças, para os idosos, que isso tudo alivia a mulher, porque, como você disse, é tudo interligado, né? Sim. Roda, sobra para as mulheres cuidarem. É. Né? Então, acho que é isso que precisa visualizar. Não, perfeito. É isso mesmo, Paulinho, porque isso também diminuiria a pobreza das mulheres. Sim. Porque se elas têm condições, né? Porque hoje, assim, muitas mulheres, por falta dessas políticas públicas, deixam, né, não conseguem trabalhar ou se manter no emprego por muito tempo. Ela também não consegue terceirizar esse serviço que o poder público não garante. Perfeito. E ela não consegue trabalhar. E, assim, hoje, onde estão as mulheres no mercado de trabalho? Nós passamos aí por uma pandemia que as mulheres foram todos nós fomos impactados, mas as mulheres foram as primeiras a perderem os empregos. Aliás, é assim, em qualquer crise, as mulheres são as mais afetadas, são as primeiras a serem afetadas, a perderem os empregos. E aí, nós precisamos realmente que existam que tenham essas políticas públicas, que a gente tenha gestores com essa visão, né? É fundamental para que a gente tenha uma sociedade, sabe, onde a gente possa, homens e mulheres, poder, sabe, ter uma socialização melhor, todo mundo ter esse tempo, sabe, e que a gente possa ter mais tempo para a família, para a gente possa ter mais tempo para a gente poder fazer um curso que a gente quer, ou mesmo para assistir um filme. Ou descansar, ou né? descansar, exatamente. Ou descansar, simplesmente chegar e esticar os pés no sofá, né? Coisa que a gente não sabe o que é isso. Verdade. Então, é fundamental, né? Essa visão na questão dos gestores nas políticas públicas, pensando voltada na questão de gênero, é fundamental. É fundamental. Márcia, aproveitando já esse momento aqui, né, que a gente está discutindo sobre problemas e o que poderia ser feito para melhorar, né, na questão aí que você defende, que são os direitos das mulheres, você sabe que o Paulinho
é pré-candidato a prefeito de Sorocaba, né, nesse ano de 2024. Então, vamos aproveitar que você está aqui de frente para ele. E aí, fala o que você quiser, o que você deseja, né? Ele sendo eleito, qual conselho você daria para ele? O que você colocaria em pauta, né, de trabalho? A voz é sua e está de frente para ele, então aproveita. Bom, primeiro que eu tenho certeza, até com toda a experiência que você tem, eu tenho certeza que você será um excelente gestor. E aproveitando o momento, acho que assim, em relação a colocar em prática essas políticas públicas voltadas na questão das mulheres, a gente trabalhar a questão de mais creche, a questão da escola em tempo integral, a gente ter um espaço para que como você falou mesmo, um espaço para os idosos, um espaço para que assim, as mulheres possam, né, ter um tempo maior para poder também trabalhar. E a questão de ter um olhar também na questão das mulheres, porque hoje as mulheres são a maioria na informalidade. Então, a gente precisa ter empregos para as mulheres, pensar na questão de geração de emprego e renda, é fundamental inserir as mulheres no mercado de trabalho, e não da forma que é colocado hoje, né? Qualquer pessoa que está vendendo água na rua é empreendedor. Então, nós não queremos esse empreendedorismo e a gente tem certeza que com essa visão de mundo que você tem, né, e essa experiência que você tem no mundo do trabalho, como que, né, inserir as mulheres na questão de geração de emprego e renda. E também que a gente possa ter uma secretaria de mulheres em Sorocaba, pensando, né, em políticas públicas para as mulheres, também um secretariado com a participação de mulheres, eu acho que é fundamental. Então, a gente tem muitas expectativas, principalmente sabendo da sua qualificação, da sua responsabilidade e do quanto você trabalha, né, em prol das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, acho que é um pouco disso, essa nossa expectativa aqui. Então, Márcia, veja, com relação a essa questão das mulheres, é uma pauta de grande profundidade e grande relevância também, né? Em Sorocaba, hoje, os sindicatos rodoviários, na qual eu estou licenciado, sou presidente licenciado, nós conseguimos ter o maior índice de motoristas mulheres no Brasil, superando, inclusive, as capitais brasileiras. Então, nós já temos uma luta histórica também de fazer com que as mulheres tenham direitos de igualdade e oportunidades, inclusive igualdade salariais, né? Porque é importante isso. Igualdade para o emprego, parece que não é tão difícil buscar emprego para as mulheres. O problema é arrumar um emprego ganhando igual aos homens, né? Exato. E as condições de trabalho também iguais, né? Porque os homens muitas vezes trabalham e têm alguns privilégios. Ao contrário, a mulher deveria ter um pouco mais de privilégio em algumas escalas de trabalho, por exemplo, tendo em vista as suas outras jornadas que ela tem que fazer no seu lar, né? Então, tudo isso é uma construção que nós vamos trabalhando e, com certeza, não tem como ter uma administração pública sem uma grande composição de mulheres, né? Uma secretaria de mulheres, uma grande composição de mulheres, né? E nós sabemos que nós temos muitas mulheres na nossa cidade competentes, capacitadas para contribuir com a administração pública e isso nós vamos ter que contar com isso lá na frente, com certeza. Maravilha. Márcia, quer fazer mais alguma observação, alguma consideração? Não, eu só gostaria de agradecer novamente, foi muito bom o nosso bate-papo. Aliás, conversar com o Paulinho é muito bom, né? Verdade. A gente pode passar horas aí, ele tem muitas ideias, é um companheiro mesmo de muita luta, que a gente respeita muito e tem muita admiração pelo seu trabalho. E assim, realmente, você fala da questão do transporte, e é um exemplo, né, de luta, de organização, no Brasil, para a nossa central sindical, para a CUT, e internacionalmente também, porque conheço muitos trabalhadores de outros países e que o quanto é importante. Então, é uma referência na luta da CUT e eu tenho certeza que
nós faremos a diferença em Sorocaba, numa grande administração com você à frente. Muito obrigado. Eu quero também dizer que, assim como nós conseguimos melhorar a vida dos trabalhadores na vida sindical, na luta sindical, nós queremos estender essa nossa experiência, minha e sua também, queremos estender essa experiência para toda a população da nossa cidade que tanto precisa, né? Toda a população em geral, todo o segmento da população, sem distinção. Porque hoje existe as pessoas que pregam a separação da população, prega violência, prega todo tipo de apartheid social, e nós somos contra isso. Exato. Nós precisamos unificar a população, o povo de Sorocaba, e trabalhar por eles. Essa é a nossa pretensão no futuro. Se Deus quiser, estaremos presentes na administração de Sorocaba. Muito bem. Muito obrigado. Márcia, para quem está nos assistindo, não tem suas redes sociais, passa aí as redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho. Eu tenho o Instagram, maa.viana, e Facebook, Márcia Viana. E, assim, também ali a gente posta tudo da nossa central sindical também, do sindicato, né? Sou do sindicato do vestuário. Então, a nossa luta é constante. Acompanhe a gente nas redes sociais e na rede do Paulinho também, né? Exatamente. Que a gente precisa fortalecer aí essa rede tão importante. Sigam aí, gente. Paulinho do Transporte em todas as plataformas. E a gente fica por aqui, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Paulinho, por estar aqui comigo hoje. Nós que agradecemos. Obrigado. E é isso aí, gente. Teremos um próximo episódio. Será um convidado muito bacana também. A gente conta com a presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau.